Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da série Ipsos Talks, hoje com um tema que a gente acha que é muito oportuno e a gente vai explicar daqui a pouco por quê. A gente vai começar daqui a 2, 3 minutinhos, tá bom? Ainda tem muita gente entrando. Até já, pessoal. Bom dia, a live vai começar daqui a 2 minutos, até daqui a pouco. Bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Ipsos Talks da série Recalculando. Eu tive problemas técnicos hoje de manhã, se vocês puderem, por favor, avisar se estão enxergando tudo direitinho e se meu som tiver algum problema, por favor, coloquem no chat, tá bom? Hoje a gente vai falar de um tema que tem ganhado importância, a gente acha que entender um pouco do contexto em que as pessoas estão inseridas tem se tornado cada vez mais importante, não só, obviamente, para o nosso papel social dos agentes econômicos, das empresas, das marcas, mas também nas novas atribuições ligadas a ESG, por exemplo. Hoje a gente vai falar desse tema de preocupação, quer dizer, quais são os dramas e as mazelas que as pessoas estão vivendo no Brasil,
e quais são as consequências desses fatos. A grande maioria dos estudos que a gente vai apresentar aqui, a gente monitora essas informações constantemente, saem de um estudo mensal que a gente chama de What Worries the World, ou seja, o que preocupa o mundo, e que é feito em 39 países no mundo inteiro, representando todos os continentes. Então a gente tem aí uma base de comparação bastante interessante e bastante rica, porque ele é um estudo mensal, como eu falei. Então a gente tem não só uma comparação pontual com vários países, mas também a gente tem uma visão longitudinal de como vem alterando as preocupações e, obviamente, como as pessoas têm encarado o seu dia a dia. Como sempre, eu vou abrir fazendo um contexto, mas a gente juntou as duas apresentações. O contexto muitas vezes aborda essas preocupações, e eu vou um pouco mais longe, vou tentar aqui dar um norte para quais são as consequências, como as empresas e marcas têm que lidar com esses fatos novos das preocupações das pessoas. Tá? E depois, essa é sempre a parte mais bacana, mais rica, mais esperada dessas lives que a gente faz, a gente tem um painel de discussão muito legal. A gente tem o prazer de ter o Matheus Fernandes aqui, CEO da Corre Consultoria. A Corre é uma consultoria que trabalha com diversas marcas e empresas grandes, principalmente sobre temas ligados à diversidade, inclusão e sustentabilidade, portanto, uma visão de ESG muito forte. Matheus, um prazer ter você aqui. Também temos a Tânia Cerqueira, que além de ser diretora sênior da nossa Client Organization aqui na Ipsos do Brasil, lidera o país, a iniciativa, o Comitê de ESG aqui no país. É um comitê bastante atuante no mundo inteiro. A gente tem representantes de todos os 90 países da Ipsos presentes nesses comitês, nessas atuações de ESG globais. Portanto, a Tânia traz uma visão muito, muito rica. Tânia, obrigado por você estar aqui. E eu, Marcos Cagliari, eu sou o CEO da Ipsos aqui no Brasil, também vou participar do painel. A moderação será da Priscila Branco, que lidera a nossa área de Public Affairs e Reputação Corporativa aqui no Brasil, e que muito recentemente foi uma das participantes do Fórum de Marketing de Causa, recentemente, então ela traz uma visão bastante fresca do tema e vai fazer a moderação deste painel. Eu já aviso que peço para vocês mandarem as perguntas, comentários, durante a apresentação inteira. Eu vou apresentar bastante números, então eu acho que vai gerando dúvida, vai gerando vontade de comentar. Coloquem no chat, se vocês olharem aí na plataforma, na caixinha de controle da plataforma tem uma parte que é perguntas. Já não esqueçam de ir colocando na medida em que os comentários forem aparecendo, senão a gente esquece. E a Priscila vai trazendo os comentários, as perguntas, quando a gente entrar na discussão. Ok? Bom, eu vou entrar agora na parte do contexto e queria começar justamente descrevendo quais são as principais preocupações no Brasil. Como eu falei, os números que vocês vão ver agora é de um estudo mensal, e ele é um estudo que ele vai somar mais que 100%, como vocês vão ver aqui, porque a gente pede para todos os entrevistados não citarem a única preocupação ou a maior preocupação, mas a gente pede para eles citarem 3 preocupações. Tá? Então, isso explica os números somarem mais do que 100%. São as 3 principais preocupações na visão dos nossos entrevistados. Eu trouxe uma noção histórica aqui, de 2015 até 2019. Se vocês seguirem a linha do tempo, é um Z aqui, tal, 2015, 16, 17, 18, 19. E aqui eu acho que é um fato interessante. O primeiro deles é a corrupção. Né? A corrupção, 2015, foi uma época de muitos escândalos, inclusive foi que culminaram com um impeachment de uma presidente. Então a gente tem aqui corrupção aparecendo bastante fortemente e depois ela começa já a perder importância. Por exemplo, em 2019 já não aparece. Em segundo lugar, eu acho que é uma repetição dos temas. Né? Historicamente, a gente vê aqui saúde, desemprego e crime e violência aparecendo aqui com bastante força, né? Desemprego entrando em 2019, mas há aqui uma consistência em problemas, vamos dizer, crônicos, né? Em particular em problema da saúde, um tema mal resolvido ainda na sociedade brasileira, e crime e violência, que é unânime, que aparece em todos os anos aqui, se a gente olhar. Entretanto, em 2020, começam a acontecer coisas um pouquinho diferentes. Em 2020 aparece Covid, a gente acrescenta Covid como uma preocupação, e vocês podem ver que, não surpreendentemente, Covid aparece em primeiro lugar entre as preocupações de 2020. A gente pegou sempre o recorte de setembro de cada ano para manter alguma
alguma comparação, mas a gente tem, como eu falei, mensal, caso haja interesse de vocês conhecerem essas informações. Em segundo lugar, aparece saúde, que também é um tema muito relacionado à Covid, empatados aqui, se vocês olharem, né? Em terceiro, continua aparecendo corrupção ainda fortemente, a gente deve lembrar aqui que teve alguns escândalos relacionados à vacina, enfim, teve outros temas aqui preocupantes nessa época que a gente vislumbrou. Se vocês olharem 2020, também acontece um outro fator, o percentual cai, né, de menção nos top 3. Isso porque ele é mais distribuído. 2020 foi um ano que tudo era preocupante, né? A inflação recomeçou a aparecer, também teve vários aspectos ligados a desemprego, a sucesso financeiro. Então a gente vê tudo virou preocupação em 2020, por isso os percentuais, há uma concentração menor nos top 3, nas top 3 preocupações. E aí em 2021 acontece uma coisa que dura até hoje e que não tinha acontecido até então. A principal preocupação, com alguma vantagem sobre o segundo colocado, é pobreza e desigualdade. Esta preocupação, se vocês lembrarem do primeiro slide que eu apresentei, ela não tinha aparecido até então. E ela já aparece pela primeira vez com 40%. A gente tem claramente aqui a Covid representando uma vitrine, né, jogando luz para as incríveis desigualdades do país e como as famílias e as pessoas do Brasil têm condição de reagir a um mal como a Covid e como o isolamento social, por exemplo. Covid já cai para a segunda, obviamente ainda continua bastante fortemente ali, mas já cai para a segunda preocupação. A principal preocupação é a pobreza e desigualdade. Desde então, pobreza e desigualdade não saiu do topo em nenhum dos meses da principal preocupação dos brasileiros. Quer dizer, ela entrou em 2021 e ela não saiu mais desde então, até chegar em outubro de 2023, eu vou mostrar para vocês como é que isso está. Covid começa a desaparecer em 2021, ela já desce para segundo, em 2022 ela já não aparece mais, entretanto aparece saúde, quer dizer, saúde substitui aqui, vamos dizer, né, a Covid como principal preocupação, e aparece uma nova preocupação, inflação, que entra e sai, entra muito forte, chega a ser segundo lugar em alguns meses, mas depois já sai em 2023, a gente vai discutir um pouquinho disso. Hoje, em setembro, aliás, hoje, em setembro, no mês passado, eu vou mostrar desse mês também, mas a principal preocupação dos desigualdade, citado por 43% como a principal, ou seja, um número muito alto. Crime e violência volta a aparecer, se vocês vão ver que 2021, desculpa, 20, 21 e 22, crime e violência não aparece nos top 3, e a gente, com eventos criminosos muito midiáticos, essa preocupação volta a ser bastante citada, e a saúde, como eu falei, talvez o grande mal mais crônico que a gente tem no Brasil, se mantendo aí em top 3. Este é o ranking de outubro, que tem exatamente 15 dias, é a informação mais fresca que a gente tem. Essa informação sai normalmente no meio do mês, a de novembro deve estar para sair daqui a pouco, daqui a uma semana mais ou menos. Aliás, eu já queria deixar aqui um recado. Quem tiver interesse em receber, a gente divulga essa informação, não só na nossa newsletter, a gente tem uma newsletter de todas as pesquisas da Ipsos semanalmente, vale muito a pena, é uma informação bastante interessante. Quem quiser depois, manda um e-mail para a gente, eu vou deixar o meu e-mail aqui, ou o e-mail do Alex, que a gente manda o convite para vocês, inclusive. Mas peçam para serem incluídos no nosso mailing, porque essa informação ela é enviada constantemente e uma das informações que a gente envia regularmente é justamente esse ranking. Este é o ranking de outubro. Como eu falei, pobreza e desigualdade continuam em primeiro, crime e violência em segundo, a gente não teve grandes mudanças aqui, apenas algumas oscilações nos números. Crime e violência, 39, citado por 39% das pessoas, como uma das 3 principais preocupações do brasileiro, e saúde em segundo. Depois tem um grande espaço para o quarto, que é a educação, depois corrupção, depois desemprego, inflação e aí alguns outros. Para a gente ter uma comparação com o ranking global, esse é o ranking global que considera todos os países pesquisados. Inflação é o primeiro já há muitos meses, há mais de um ano. Inflação segue sendo a principal preocupação em todos os países pesquisados da Ipsos, né, acho que são 3 dezenas, com 39%. Bem abaixo aparece crime e violência, 31%, empatado com pobreza e desigualdade, 31%. Mas aqui lembra que a gente pega a gente consolida países muito diferentes, como Estados Unidos, Austrália, Japão, Peru, França, enfim, são países com perfis muito diferentes, então aqui a gente acaba tendo um número menos específico, né, mais geral do ranking global, mas ele difere consideravelmente do que a gente tem no Brasil.
Um ponto que eu queria chamar a atenção, saúde, que está constantemente entre os top 3 preocupações do brasileiro, não aparece nos top 5 do ranking global, interessantemente. Quer dizer, claramente aqui tem um ponto a ser atacado para a sociedade brasileira, que foi resolvido sob certo aspecto em alguns outros países. Eu queria chamar a atenção aqui para algumas, agora no próximo bloco, algumas preocupações em particular. Primeiro são essas 3 primeiras, pobreza, desigualdade, crime, violência e saúde. Eu não acho que surpreende ninguém, eu acho que a surpresa é a pobreza e desigualdade se manter no topo, mas antes disso não estar, talvez essa tenha sido a grande surpresa, né? Como é que a pobreza e desigualdade não estava num país dos mais desiguais do mundo, como é o Brasil? E a gente vê que durante a pandemia o Brasil voltou para o mapa da fome, da ONU, e a extrema pobreza bateu recorde, então não é nenhuma surpresa que isso tenha acontecido. Inclusive, pobreza e desigualdade foi um dos grandes temas de uma eleição presidencial bastante difícil, bastante dura, bastante párea, e a gente vai discutir isso daqui a pouco um pouquinho mais. Também é um dos 10 países com maior índice de criminalidade de 2023, e mais do que isso, o Brasil enfrenta crimes que são muito visíveis, né, que são coisas muito chocantes, como foi, por exemplo, a chacina que aconteceu no Rio de Janeiro, entre diversos outros crimes que eu poderia citar, e que chamam muita atenção e, obviamente, geram uma sensação de insegurança muito grande. Aqui a gente também tem um monitor de violência, de criminalidade, que a gente faz anualmente. Quem quiser mais detalhes sobre essas informações, mais uma vez, contate-nos, tá? Regularmente a gente divulga essas informações. Essas são informações que a gente publica, e o objetivo é justamente aumentar uma compreensão do momento da sociedade, tanto nos meios jornalísticos como para políticas públicas e, claro, para as empresas. E o terceiro ponto é que o Brasil ocupa a penúltima posição no ranking de gastos públicos em saúde, segundo o IBGE. Esse foi um estudo de 13 países apenas, mas a gente sabe a deficiência que tem. Então, acho que não é nenhuma surpresa esses 3 pontos estarem, neste momento, com tanto destaque, né? O que eu queria chamar a atenção é que a saúde aqui mudou um pouco de perfil. A gente pensa em saúde, a gente pensa normalmente em saúde física, mas a verdade é que o brasileiro já começa a perceber a saúde mental como o principal problema da saúde no Brasil. Dá uma olhada nesse gráfico aqui à esquerda, ele corresponde a um monitor que a gente faz de percepção da saúde entre os brasileiros todos os anos, e aqui desde 2018, saúde mental vem crescendo como o principal problema. Ele saiu de 18% e cresce constantemente e de maneira bastante rápida, bastante intensa, até atingir 52% em 2023. Ou seja, 52% das pessoas entrevistadas dizem que saúde mental é o principal problema de saúde no Brasil. Então é bastante impressionante a gente ver essa transformação. A gente conhece bastante casos, né, muito informação e dados da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, político, de pessoas que declaram ter ansiedade ou insônia ou problema de alimentação, por exemplo. O Brasil está constantemente entre os top 3 no mundo desses principais males. E bem mais do que a média global. Se você olhar aqui à direita, é a média global. Também há um crescimento agressivo, né? Vai de 27% até 44%, mas ainda assim muito menor do que o crescimento no Brasil. Esse é o novo perfil dessa preocupação de saúde. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção são duas preocupações que são bastante citadas, mas elas não estão entre os top 3 ou top 5, que são mudanças climáticas e ameaças contra o meio ambiente. Isso aqui, esse número à direita aqui que vocês estão vendo, é o número do crescimento em um mês, né, versus o mês anterior. Mudanças climáticas cresce 7 pontos e ameaças contra o meio ambiente cresce 5 pontos como principal preocupação mais citada entre as 3, né, dos brasileiros. E a gente vê isso acontecendo nos últimos meses. Aqui a gente tem um novo perfil, quer dizer, a gente começa a perceber que o Brasil está visualizando problemas que estão vindo desses 2 fatores, que apesar de ainda serem razoavelmente mais baixos, consideravelmente mais baixos do que as principais preocupações, crescem de maneira desproporcional. Então é bastante interessante a gente olhar, obviamente a gente vê casos, inúmeros casos, né, exemplos de eventos climáticos extremos que afetam o brasileiro. Aqui tem alguns exemplos dele. Talvez o maior seja 500 mil clientes que continuavam após 3 dias da chuva de sexta-feira sem luz. No Brasil, obviamente, isso tem uma interpretação de eventos climáticos extremos claríssima, né? Não dá para não associar. Aqui é um lado novo e a gente imagina que isso vai continuar crescendo
daqui para frente. E a gente já tinha, inclusive, detectado isso. Esse aqui é um estudo que a gente faz sobre expectativas do ano seguinte. Então, a gente faz isso em dezembro, fez em dezembro de 2022, e pergunta justamente, 2023 será o ano mais quente já registrado? 2/3 dos brasileiros concordaram com essa frase. 60% concordaram que haverá mais eventos climáticos extremos no meu país. Já era uma expectativa que acontecia e está se materializando, até chegar num ponto aqui, eu chamo a atenção aqui para o lado esquerdo desse slide, terei que me mudar durante os próximos 25 anos por conta de mudanças climáticas. Quase 50% das pessoas acreditam. Quer dizer, a gente está vendo aqui dos brasileiros, a gente está vendo claramente as mudanças climáticas entrando de maneira muito chocante e muito agressiva e muito intensa na vida das pessoas. A última preocupação que eu queria chamar a atenção nesse momento é a inflação. A inflação chegou a ser uma das 3 principais preocupações dos brasileiros no ano de 2021. De 2022, mas ela continua caindo. Ela ainda está aqui nos top 6, é a 6ª preocupação mais citada, 22%. Eu trouxe inflação justamente para fazer o contraponto versus o ranking global, em que a inflação segue sendo a primeira disparado, quer dizer, um problema que ainda é talvez mais sentido entre com o fantasma, né, da inflação, e a gente talvez reduzindo a importância, em particular dado a intensidade de outros problemas que são vistos como mais sérios neste momento. Aqui são os países da América Latina que citam inflação. É claro que a gente ainda vê bastante forte em vários países, em quase todos os países, em particular na Argentina, né, quase 70% das pessoas, dos argentinos, citam inflação como principal problema. Não é uma surpresa, né? Esse tem sido um mal bastante sério para a economia argentina, mas se vocês olharem o Brasil, que é essa linha amarela, é quem menos manifesta que inflação é uma preocupação dentro da América Latina, uma região, obviamente, bastante acostumada com o mal da inflação. Além disso, a gente também vê entre os brasileiros um certo otimismo econômico. Isso não é novidade, os brasileiros estão normalmente entre os mais otimistas para o futuro, mas esse é um estudo que a gente fez em abril. Se a gente pergunta como é que vai ser o progresso, a evolução do seu padrão de vida no futuro, né? A gente dava um futuro aí de 12 meses, aproximadamente um ano da partir de quando a gente entrevistou, a gente vê o Brasil em 4º lugar. 43% dos entrevistados dos brasileiros acham que o seu padrão de vida será ou melhor ou muito melhor. É o 4º lugar de todos os países pesquisados. Então há um otimismo e a gente vê que a inflação aqui deve, inclusive, seguir perdendo importância, apesar da gente conhecer as dificuldades de poder aquisitivo que o Brasil tem enfrentado. Aqui eu estou trazendo uma outra informação que também é medida mensal, não sai mais do What Worries the World, aquele estudo que eu mencionei, ele sai de outro estudo, mas ele é uma pergunta bastante ácida sobre: você acha que o Brasil está no rumo certo ou no rumo errado? E o que a gente vê é que, tradicionalmente, desde 2014, o Brasil vem persistentemente achando que o país está no rumo errado, né? O brasileiro via o rumo do país como equivocado, né? Essa é a linha roxa, por isso que ele é tão superior à linha verde. Tem aí algumas quedas, né, algumas grandes oscilações, por exemplo, é que esse momento aqui no meio do gráfico entre 2018 e 2019 é uma eleição. Então, a eleição aqui que Bolsonaro foi eleito, havia um otimismo, né, como acontece em todas as eleições, a gente sempre vê esse otimismo renovado. Depois ele, com a Covid, aqui no começo de 2020, volta a piorar bastante, e aí na nova eleição para presidente, a gente vê aqui um momento subindo de rumo certo importante, a ponto de o Brasil conseguir nos últimos 10 anos mudar a percepção da população para rumo certo. Hoje 56% das pessoas acham que o Brasil está no rumo certo. Entretanto, esse número começou a oscilar importantemente. Ele vinha crescendo de maneira constante desde mais ou menos meados do ano passado, por várias razões, né? Foi o fim do isolamento, acho que teve algumas coisas que significaram, alguns marcos que significaram claramente o final da Covid, e investimentos muito fortes no segundo semestre em políticas sociais, em redistribuição de renda, ainda no governo anterior, e esse otimismo continuou depois, nos primeiros 6 meses desse governo. A partir de julho, esse número começa a dar uma oscilada, e a gente acha que, a nossa interpretação é que aquela lua de mel de quase 12 meses acabou, agora a gente vai ter que ver mais resultados para que a percepção de rumo certo se mantenha. De qualquer maneira, se a gente olhar na série histórica, a percepção de rumo certo é historicamente alta, né? É a mais alta dos últimos 10 anos, portanto, há um certo otimismo aqui entre a população brasileira. Isso se reflete também no índice de confiança do consumidor. Esse também é um índice apurado pela Ipsos, ele considera 4 subíndices: o índice de emprego,
índice de investimento, índice de situação econômica atual e situação econômica futura. E vocês podem ver aqui que ele cresce constantemente, exatamente desde meados do ano passado, como eu tinha comentado. A partir de julho aqui ele começa a dar uma oscilada. Mas o número é muito bom, né? De maneira geral, ainda é um número, historicamente, na série histórica do Brasil, obviamente, relativizando que foram 10 anos ruins do ponto de vista econômico do Brasil, mas ainda assim é um momento particularmente otimista se a gente olhar. Por que isso é importante? A gente apura todos esses índices que eu estou colocando aqui, o que eu mostrei para vocês é esse aqui de cima, que é um índice de confiança de consumo, mas a gente tem um índice de coesão social, de saúde financeira, as principais preocupações, ou de ativismo social. Quando ele é positivo, a gente vê sinais que transcendem a parte meramente econômica, por exemplo, ou de confiança no consumidor. É claro que quando o índice de confiança do consumidor é positivo, aumenta os gastos, há menor elasticidade de preço, isso é claro. Mas a gente consegue correlacionar, é fartamente documentado através das nossas análises internas, que há uma correlação muito alta com outras posturas, maior abertura à inovação, maior tolerância com experiências novas, uma pressão para as empresas e autoridades para lidarem com temas que não sejam meramente econômicos, como a gente começa a ver, por exemplo, preocupações ambientais que eu citei antes. Os brasileiros passam a ser mais coletivos, menos insulares, mais tolerantes, mais inclusivos, menos críticos. Há diversas associações e correlações que o índice econômico traz que são muito importantes para as empresas e para a política pública. E por isso essa informação é tão relevante. Em oposição, quando a percepção, ou, por exemplo, um índice de confiança negativo, a gente troca o sinal de tudo isso, né? As pessoas são mais insulares, elas se preocupam muito mais com a economia, elas pedem mais intervenção, elas pedem mais regulamentação, elas são mais pessimistas, mais cínicas, enfim. Então, essa é a importância desses dados. Ela transcende muito meramente a confiança no consumo, por exemplo. Como isso afeta a vida das marcas, a vida do consumo, a vida das pessoas e como a postura das organizações. Aqui eu queria fazer referência a um novo modelo que a Ipsos tem trazido que me parece incrivelmente oportuno e relevante. A gente não analisa mais marca meramente olhando os atributos da marca e como as pessoas avaliam a marca em si. A gente hoje começa a avaliar as marcas e as organizações através do que as pessoas estão vivendo. E esses são três, é um modelo razoavelmente simples, mas ele é muito, muito relevante e ele é muito refrescante, porque ele dá uma visão nova de como as empresas têm que atuar. Esses são os três pilares que a Ipsos acredita que hoje influenciam na escolha de marca. Expectativa, contexto, e daí a importância, inclusive, da gente estar analisando quais são as preocupações, qual é o contexto que as pessoas vivem e como a gente traduz este contexto e as expectativas que as pessoas têm, que são externas, como a gente traduz isso com empatia. Como é que a gente consegue inovar ou comunicar trazendo essa empatia? A gente está vendo que esses três pilares hoje explicam muito mais do sucesso de uma marca e do sucesso de uma empresa do que qualquer outro fator. Para vocês terem uma ideia, 52% da escolha da marca, da escolha de uma marca pelas pessoas hoje, é traduzida pelo contexto em que elas vivem. E eu aqui dei um panorama, as preocupações, obviamente, das pessoas, dos brasileiros, representam um contexto que pode ajudar justamente a identificar quais são as coisas mais importantes que as pessoas estão vivendo. Com isso, você consegue, por exemplo, traduzir em quais são as expectativas das pessoas e, obviamente, comunicar com empatia. Não é surpresa, por exemplo, aí eu estou pegando a principal preocupação que a gente citou, que é justamente a desigualdade social. Para 82% dos brasileiros, grandes diferenças de renda e riqueza é ruim para a sociedade em geral. E 84% são números maciçamente, números enormes, né? É muito raro em pesquisa e sociedade a gente ter números tão fortes assim. 84% dos brasileiros acham que é possível uma marca apoiar boas causas e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Obviamente não deveria haver nenhuma surpresa nisso, mas acho que hoje já é um ponto pacificado se a gente enxergar. Como as marcas podem agir? Aqui eu deixo cinco comentários que eu acho que são absolutamente fundamentais. Não dá mais para as empresas e marcas não monitorarem o contexto e a expectativa das pessoas. O que elas estão vivendo, quais são as preocupações que elas têm, passam a ser um estudo, um acompanhamento absolutamente fundamental mensal. E isso tem que gerar inovação. Quer dizer, quando você acompanha que há mudança no contexto e há mudança nas expectativas, é óbvio que as empresas e marcas têm que inovar. Então, a inovação passa a ser uma estratégia importantíssima e não é surpresa que é uma das áreas em que a gente atua, que a Ipsos atua com os principais clientes do mundo, que mais cresce, que mais a gente vê ação e ebulição e efervescência e inovação.
E, de novo, isso tem que se traduzir numa política de ESG absolutamente incorporada, que seja parte integrante das ações das empresas. Então, não é ESG, vocês devem ter notado que a gente não citou ESG até agora, primeira vez que aparece, ele é uma tradução exatamente desse olhar que a Ipsos está trazendo, de que o contexto tem uma importância tão grande que a empresa ou ela faz parte deste contexto, ou ela realmente vai perder competitividade e atratividade. Aí vem duas coisas ultra importantes e pouco realizadas, que é a transparência e que é a personalização na comunicação. Quer dizer, a comunicação tem que tacar justamente as preocupações e o contexto em que as pessoas vivem. Eu acho que aqui a gente tem uma visão super bacana de contexto, e para isso agora, para discutir como é que a gente materializa e quais são os grandes desafios dessa materialização, eu queria chamar o painel. Convido o Matheus Fernandes da Corre, a Tânia Cerqueira da Ipsos e a Priscila que vai moderar. Priscila, é com você. Obrigada, Marcos. Excelente apresentação. Eu adoro ver esses dados da Ipsos sobre preocupações das pessoas. É uma base muito interessante que a gente tem. Bom, então, reforçando o seu convite aqui, queria chamar o Matheus Fernandes da consultoria Corre, a Tânia Cerqueira, diretora sênior de clientes e líder da prática de ESG, para a gente começar o painel. Sejam muito bem-vindos, super prazer estar aqui com vocês. Queria lembrar a todos daqui quem está assistindo, para deixar perguntas para a gente, que se der a gente vai responder por aqui depois do debate. Bom, Matheus, Tânia, acho que ficam, assim, qualquer um dos dois pode começar, mas eu queria iniciar essa conversa diante de todos esses dados e informações que o Marcos trouxe, e aproveitar para pegar esse gancho do contexto, né? Quando a gente fala de contexto, a gente tem que pensar no contexto macro, né, de pensar esses problemas, como é que eles impactam a vida da sociedade como um todo, mas pensar na importância do contexto micro também, como que isso é sentido pelas pessoas no dia a dia, né, em comunidades, por exemplo, num espaço mais específico. Por que isso é importante para as marcas e qual que é a importância de pensar essas diferenças em relação ao contexto? Deus, convidado, começa aí. Perfeito. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus Fernandes. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Acho que é super necessário a gente ter esse espaço nessa manhã para a gente debater temas tão importantes. E, bom, Pri, eu acho que, ouvindo essa pergunta, eu acho que me atravessa bastante, eu acho que no contexto, né? Acho que trazendo a minha realidade para quem está ouvindo aí do outro lado, né? Sou um jovem periférico, uma pessoa negra, de baixa renda, fui o primeiro da minha família a entrar no ensino superior, filha de doméstica, e passando por alguns enfrentamentos aí ao longo da minha vida com alguns recursos que foram negados, né? Que a gente trouxe bastante aqui nessa pesquisa. Acho que é importante a gente ressaltar que esses dados são alarmantes, né, quando a gente faz esse recorte da pesquisa, mas também entender que antes da pandemia também era um agravante muito significativo, né, quando a gente pega uma população de periferia, que não é uma população pequena, a gente está falando de 17% da nação brasileira, né, então a gente fala de uma movimentação de um PIB muito potente, e para as organizações e marcas como um todo, eu acho que é importante, além de ver a periferia e ver toda essa desigualdade que a gente tem debatido aqui, como um ponto de transformação, né? Na mesma medida que a gente está na desigualdade, a gente também tem um ganho significativo, já que essa população movimenta mais de 200 bilhões por ano, né? Então, acho que, para além desse debate da desigualdade, eu acho que é importante a gente entender que o recurso nos tira da vulnerabilidade, mas também nos impulsiona para inovar, né? Então, acho que, mediante a sua fala, acho que é muito importante as organizações verem de que forma que elas atuam de maneira ativa para que a gente tenha alguma mudança, seja nos bairros, seja nas periferias. E quando eu falo bairro, a gente está falando aqui muito num conceito de favela no sentido lato, né? A periferia ela pode estar tanto no extremo, mas também no centro, dentro de uma multinacional, né? A gente não deixa de ser favelado. E qual a importância que a gente tem dentro dessas organizações levar essas pautas e conseguir debater e trazer um aprofundamento para esses temas, né? Eu acho que essa pesquisa ela nos traz direcionamento, né? Eu acho que
primeira vez que eu vi a pesquisa, assim como os demais, devem ter se assustado, porque são dados que preocupam, né, de fato, mas eu acho que para as organizações a gente precisa ter esses nomes, esses números dados, e bem naquela ideia de quem não se posiciona é posicionado, né? Então, qual é o nosso papel enquanto instituição para que a gente mitigue um pouco desses dados que o Marcos trouxe para a gente? O que eu fiquei pensando quando eu estava vendo era um pouco desse contexto no passado, né? O que a gente viu no passado. Então, nos anos 90, por exemplo, quando a gente falava de inflação e quando a gente estava falando de o que as empresas fizeram, né? Então, tinha muito aquela questão de marcas B. Eu lembro muito que a gente usava o termo Talibã de marcas com qualidade inferior ou alguma coisa desse tipo que hoje em dia não cabe mais, né? Então, acho que tanto no centro quanto na periferia, acho que não interessa, ninguém mais quer uma marca de qualidade inferior. Então, como é que a gente trabalha esse portfólio? Como é que a gente trabalha algumas questões de uma outra forma, né? Então, eu acho que tem desafios aí para a gente lidar com este contexto que são outros e que a gente hoje em dia tem que repensar. Então, qual é a inovação e como é que a gente vai trabalhar isso em relação ao portfólio, ao tamanho de embalagem, a outras características que a gente vai lidar e que não seja entregando um produto inferior porque a gente está numa situação de vulnerabilidade, entendeu? Então, acho que tem questões interessantes para a gente pensar nessa micro e no macro, e que não independe da região que a gente está falando. Não sei, Matheus, se você concorda ou como é que é isso, mas para mim me parece um pouco um assunto interessante para a gente pensar. Com certeza, Tânia. Eu acho que esse ponto que você trouxe do consumo, acho que é muito importante entender o comportamento por detrás, né? Quando a gente vê esses dados, quando a gente vê essa pesquisa como um todo, né? Hoje, quando a gente faz esse recorte de território, quando a gente faz esse recorte de gênero, raça, entre outras temáticas, né? O consumo ele é muito voltado não só no que a gente compra, mas no que a gente se sente representado também, né? E a gente não vai querer um produto de baixa qualidade. Eu acho que essa é a maior equívoco quando a gente pensa na desigualdade como um todo, é que a gente vai consumir produtos de subqualidades, né? A gente também quer estar numa mesa de discussão, a gente também quer estar ali consumindo como os demais, né? Talvez falta recurso, mas a vontade continua. E eu acho que sempre quando eu ouço a palavra inovação, não fugindo muito da sua pergunta, né? Me remete muito como dentro das periferias, quando a gente inova é gambiarra, mas quando a gente vê uma inovação de fora, a gente chama de Vale do Silício. E a periferia, para mim, eu acho que seria um grande um silêncio do silício, né, na verdade, né? Acho que é um local onde a gente tenta trazer inovação, mas não é visto, né? A gente consome muito de fora, não internamente, né? Então, acho que esse direcionamento de tanto consumo interno, ou como que a gente consegue que um produto chegue em determinadas regiões, talvez com preço diferenciado e que não perca a qualidade. Eu acho que isso diz muito sobre o que a gente está debatendo, né? Tanto em questão de desigualdade, quanto de inovação e ESG também. Durante a pandemia, a gente viu muito aqui nos territórios o consumo de leite, que não era bem um leite, era um derivado com muita água, entre outras questões, que vendia no mercado de maneira muito barata. E aquilo ali trouxe um estresse muito grande da periferia, que, opa, eu não tenho dinheiro nem para comprar o leite, porque era só o que nos chegava, né? Subprodutos. Então, acho que é importante a gente entender que não é sobre chegar a subprodutos, né? É chegar com qualidade para que a gente consiga consumir e garantir, enfim, boas práticas de ESG. Se eu puder tentar fazer um resumo aqui, é legal demais essa discussão. Adorei o gambiarra, Matheus, é impressionante, né? Como a gente pensa assim mesmo. A gente está falando de duas coisas que eu acho que são diferentes, mas que se complementam. Que uma delas é a atuação das empresas e marcas como agentes econômicos, como agentes sociais, né? Assim, é obrigação dos agentes sociais, marcas que se beneficiam sob certo aspecto da sociedade do seu consumo, atuarem para a desigualdade. Então, nesse contexto, a atuação corporativa, marca corporativa, reputação, as disciplinas novas que se criam passam a ser absolutamente fundamental. Mas tem a marca sendo marca, quer dizer, não adianta a gente também ter uma atuação do instituto de determinada empresa muito adequada e a marca se aproveitando ou atuando de maneira ainda pouco transparente. São duas coisas completamente diferentes, mas que as duas são fundamentalmente a atuação da empresa.
se você pensar bem. Então, eu acho que o que a gente está vendo é uma mudança tão fundamental que atua nas duas áreas, que atua em como a empresa se comporta como instituição, como corporação, como agente social, mas também sendo marca de consumo, que tem sua obrigação, que tem seu papel extremamente bem-vindo entre todas as famílias, por exemplo, de acesso, de qualidade, de um produto de qualidade, de um produto saudável e tudo mais, né? Eu acho que é tão fundamental essa discussão que ela passa pela atuação integrada na empresa, né, de suas marcas e suas estruturas. Eu queria aproveitar, Marcos, e pegar um gancho do seu comentário, porque eu estava pensando muito, Matheus, enquanto você estava falando, da questão de produto, claro, da qualidade do produto. O Marcos trouxe a questão de reputação, né, de como as empresas agem, né, o que elas fazem de fato. E daí eu acho que tem uma questão relacionada à empatia, né, ou seja, o que elas fazem para se conectar com as pessoas, e representatividade no final das contas, né? Como é que você percebe essa movimentação na atualidade, tanto você na sua área de atuação, quanto a Tânia também, enfim, lidando com inovação nas marcas? Tá, Matheus? Bom, posso começar dessa vez. Acho que assim, acho que eu tenho visto esse movimento, né? Acho que o primeiro movimento que a gente viu muito ano passado foi em relação a revisar o portfólio, a olhar um pouco essa questão de o que dá para fazer, quais são os principais SKUs que precisam estar disponíveis, né? E o tamanho, desembolso, a possibilidade de distribuição, como é que vai ser isso, como é que dá para promocionar. A questão do sampling, né, começando a ficar mais importante de novo, porque é preciso que as pessoas experimentem antes de comprar um produto que elas vão avaliar se elas vão gostar ou não, então não dá para arriscar, né, nesse momento, quando tem pouco, a verba é menor, né, então acho que isso começa a ser muito mais importante, de novo, né, coisa que não era quando a gente estava na bonança, então de repente começa a ficar mais importante ter esse momento de sempre, mas acho que é isso, acho que ter essa conexão com o consumidor para entender um pouco o que ele precisa, né, e gerar esse need muito mais conectado do que chegar por aí e começar a distribuir coisas e trazer novas versões ou sabores ou qualquer coisa pelo sabor, eu acho que é muito mais, é o que vai gerar o incremental, né? Não vai ser muita variedade. Muito, né, Tânia? Precisa estudar muito. Nunca foi tão importante estudar. Não tem mais, a prateleira não está mais tão extensa assim, é muito fragmentado o mercado. A gente está vivendo um momento onde é preciso entender e ouvir muito mais do que sair por aí levando produtos para a prateleira, entendeu? Então, não, e a omnicanalidade aumenta a dificuldade, né? Quer dizer, cadeia de suprimentos diferentes, de portfólio diferente. Muito bom. Exatamente. Matheus, tem algum comentário? Perfeito. Não, eu adorei a forma que você trouxe em relação a ter um lead mais conectado, né? Eu acho que quando a gente pega um pouco do que vocês têm feito, eu acho que a palavra empatia é o que mais me toca. Eu acho que pode parecer simples, né? E poucas vezes a gente vê a empatia sendo citada em uma pesquisa, né? Eu acho que é totalmente pertinente quando a gente traz dados como esse de preocupações pelo Brasil. Talvez o simples fato das organizações terem mais empatia, eu acho que o cenário seria diferente, né, Tânia? Eu acho que muito na nossa atuação, mas vejo isso só como um complemento da sua fala. Eu acho que algumas organizações ainda não seguem esse caminho da empatia, né? E assim como o Marcos trouxe, marca se posicionando como marca, acima do lucro. Então, dependente da dificuldade, tem marcas que precisam se manter em cima da desigualdade, isso é um fato, né? Hoje falar sobre práticas de diversidade também é lucrativo, a gente tem visto bastante pesquisa sobre isso, mas eu acho que é importante a gente sempre frisar a empatia como um direcionamento aí para algumas soluções. E se eu puder só complementar, o Matheus falou que a gente raramente vê empatia. Eu acho que há um preconceito com a palavra, porque ela passa a impressão muito soft, assim, empatia equivale a fazer o bem, uma coisa meio fluffy, meio clichê. A gente precisa desmistificar isso. Empatia é uma prática de comportamento, de atuação, de
ferramentas, se você pensar bem hoje, mais uma vez estou falando aqui de algumas coisas que crescem muito na Ipsos, programas de empatia, de você conhecer diferentes públicos, de você conhecer comunidades, por exemplo, que as empresas muitas vezes não tinham visibilidade, não tinham no radar, programas de curadoria, são todas coisas, maneiras, ferramentas, técnicas de você entender como as pessoas estão passando a vida. E, de novo, faço aqui, de novo, mais uma vez, referência ao que a gente falou na primeira parte da apresentação. Nunca foi tão importante entender o que as pessoas estão passando, porque é inédito o que a gente está vivendo. O poder saiu das empresas e está hoje mais do que nunca com as pessoas. Então, se a gente não aplica essas técnicas de empatia, que não são meramente soft, que são técnicas, que exigem uma mudança de comportamento, eu acho que é um caminho. O Matheus está certíssimo de falar que esse é o que a gente mais precisa hoje. Em relação à empatia, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente discute muito aqui na Ipsos, que é a prática do ESG da porta para dentro e da porta para fora, né? Como é que as empresas agem internamente, como é que elas podem agir com os consumidores e com a sociedade como um todo. E aí eu queria, como é que essa empatia, né, ela pode de fato ser verdadeira, né? Quais são os cuidados que as empresas têm que ter na hora de buscar essa conexão com as pessoas, na hora de abraçar ou defender uma causa, por exemplo, né? Porque ser empático também significa você se posicionar, né? Ser empático significa você admitir que existe um problema e que você, como empresa, vai atuar em cima de alguma questão. Acho que tem duas perguntas aqui. Quais são os cuidados que as empresas têm que ter ao realizarem ao abraçarem essas causas e agirem enquanto atores de transformação? E quais são algumas práticas que vocês já viram que deram certo, enfim, que vale a pena compartilhar aqui? Perfeito. Puxando aqui a resposta, empreendendo socialmente, né? Eu tenho uma organização chamada Corre, que é uma consultoria de ESG. A gente acaba atendendo muitos clientes, tanto a nível nacional quanto internacional, e a gente sempre recebe essa mesma demanda, né? Essa mesma pergunta: como que a gente consegue ajudar, como a gente consegue se inserir em um território periférico, né? E para mim sempre foi uma dúvida muito grande quando eu comecei a me inserir no ESG, né, nas formações, pós-graduações, foi entender que a periferia ela é um grande polo de ESG que funciona entre nós moradores, e nas organizações isso não funcionava. Isso me fazia sempre questionar o que está desconexo, né? E tendo esse contato maior com as empresas, né, algo que a gente vê com muito erro, a gente não olhar para a sigla como um todo com a devida importância para as 3 letras. Eu acho que esse é o principal polo que a gente vê. Quando a governança está boa, o social não está, a questão do ambiente também não. Então, como que a gente consegue dosar? Sendo que, para falar de ESG e a gente falando de desigualdade como um todo, é muito importante que a gente olhe para as 3 siglas, né? Quando a gente faz o recorte de governança, e pega a população negra, a gente está falando de 4% de pessoas negras que estão em governança de ESG hoje atuando. Então é muito pouco, né? Então acho que o que a gente sempre direciona para os nossos clientes e demandas que a gente recebe é como que a gente consegue solucionar alguns problemas, né? E linkando muito com a empatia, mas tendo em vista que a empatia não é somente a gente solucionar tudo, porque eu acho que quando a gente vê pessoas em desigualdade, talvez você tenha um local melhor de fala para atuar, sendo que a responsabilidade é de todos para que a gente consiga trazer uma mudança efetiva, né? De fato, não é fácil, né? Eu acho que a discussão ela sempre tem que chegar no alto nível da liderança. Então, por exemplo, estar aqui hoje com o Márcio, com a Tânia, com a Priscila, eu acho que isso é fundamental, porque a gente sempre deixa o ESG para ser debatido em outros cargos, né? Nunca chega na liderança. Então, deixar isso bem amarrado é uma boa prática também. Quando a gente vê empresas tentando entrar em um território, acho que é importante a gente frisar qual é a causa, qual é o impacto positivo. Não tem como a gente fazer olhando sem impacto, né? O que mais vemos, né, pós-pandemia, causa sem impacto, né? Que entra muito na mão do assistencialismo, sendo que o ESG é uma prática constante. Então, acho que é um pouco do que eu vejo aqui atuando com os clientes, né? Isso não é uma coisa só do Brasil, a gente está vendo inúmeras outras organizações de fora também passar por essas mesmas dificuldades. O próprio governo também tenta entender como se encaixa nesse ESG. Então, acho que do nosso lado, que a gente sempre
orienta que a gente esteja também nessas tomadas de decisões, né? Que a gente possa sentar na mesa e debater junto, até mesmo com o seu Zé, que mora ali numa periferia X, que não sabe o que é um ESG, mas coloca em boas práticas no seu negócio. Então, acho que é literalmente entender o que está no campo para a gente levar para as organizações com mais recurso e impulsionamento. Concordo total, Matheus, está perfeito. Eu ia complementar aqui, que é isso, eu acho que a gente está vendo o ESG deixando de ser um departamento e se tornando peça central do negócio, ou seja, não tem mais como ser um puxadinho ali do que a gente está falando, né? Então, se não virar core do negócio, parece que não vai funcionar, até porque, enfim, acho que não tem como ter um discernimento mais do negócio de ESG, acho que a coisa vai virar uma coisa só, porque o propósito do seu negócio vai ter que estar relacionado a ESG, não tem como, né? Acho que entender que um negócio sustentável é o que vai ser possível de sobreviver, então, quando, assim, cada vez mais acho que as empresas estão entendendo isso, e isso está tornando uma proporção muito mais alta do que era antes, e aí eu acho que relacionado ao que você está falando, o que eu pensei foi um pouco desse ponto da causa, né? Eu acho que se você pensar que não é assistencialismo, mas o que você vai fazer? Você está trabalhando na mitigação, você está trabalhando na ajuda da adaptação, ou você está tratando o sofrimento, né? Quando você tenta olhar o sofrimento, talvez é onde você vai chegar no lugar onde você quer o assistencialismo, né? Mas não é isso que a gente quer. A gente talvez queira olhar um pouco mais a fundo e tentar pensar o que a gente pode fazer para não chegar nesse lugar, né? Que é um pouco do que a gente está... Só que quando a gente chega no sofrimento, é a ponta onde a gente começa a entender o que as duras penas, a gente começa a entender que ESG é importante, né, para a população. Então, é neste lugar que a gente começa a despontar nas pesquisas quanto isso está sendo importante, o quanto aumenta ali nosso ranking, todas essas coisas. Então, a gente chega no sofrimento para começar a população a entender um pouco mais a importância, né? Então, acho que a gente, não sei, Marcos, se você concorda com isso, mas a gente começa a entender um pouco mais, isso começa a surgir um pouco mais na fita. Diga. Acho que fica no assistencialismo quando ele não é incorporado na linha de negócio, quer dizer, quando ele é uma área, quando ele é alguém responsável por isso, o que resta vou ajudar. E não é que seja ruim, é que é muito pouco, é que é muito menos do que deveria ser. E aí, para mim, então, por isso a lógica fica tendo de ter a governança interna anterior. E a gente vê um escândalo de diferença entre as empresas que têm isso na governança, nas metas, na cultura, no propósito, nas ações, nos treinamentos, na contratação, e as empresas que não têm. Não é que elas são más, fundamentalmente, é que elas não souberam incorporar. Portanto, a gente até escreveu um artigo sobre isso. ESG começa com G, não começa com E. Tem um erro aqui para mim na coisa. A coisa ou ela começa na cultura corporativa, ou ela fica na superfície. E eu acho que o que a gente está discutindo aqui, o Matheus falou isso muito bem, assim, não basta, não é suficiente. Desculpa, acho que o meu ponto é que aparece na população e começa a ficar mais importante no nosso ranking, quando a gente apresenta, é que as causas ambientais, as causas começam a aparecer mais fortemente na hora que a gente está no sofrimento. Então, esse era meu ponto. E aí as empresas começam a prestar mais atenção, porque a população começa a reclamar mais por isso, né? A dizer que está sofrendo e que isso é um problema maior para ela. Só que a gente não tem que esperar por isso, porque a gente sabe o que vai acontecer. Então, a gente já está passando do momento da mitigação para esse momento de sofrimento. Então, a gente não precisa esperar a população em si reclamar por isso. A gente tem esse momento com as empresas de trabalhar isso antes. Então, Perfeito. neste momento que a gente está. Esse era o meu ponto, desculpa. Perfeito. Eu fui avisada aqui pelo Alex que a gente tem que ir se encaminhando para o final, infelizmente, está passando muito rápido, mas eu queria fazer uma última provocação e daí colher os comentários de vocês, aproveitando continuando nesse tema que a gente está falando aqui, que a gente viu alguns últimos dados que o Marcos mostrou, essa concordância das pessoas de que as empresas elas têm um papel social a cumprir. Isso é assim largamente
a concordância é muito grande nas pessoas, na sociedade como um todo, e também existe uma concordância alta entre os líderes, né? Entre as pessoas de negócio, entre os líderes que estão dentro das corporações. Vocês acham que isso é um sinal de uma mudança de pensamento em relação ao papel das empresas, e vocês acham que o nível de criticidade dos consumidores tende a aumentar daqui para frente em relação à atuação delas? Perfeito. Creio que sim, é um sinal. Acho que é bem importante a gente ter esses dados muito como direcionamento, entender o que vem a partir daí, né? Acho que essa discussão toda que nós estamos tendo aqui nessa manhã é muito da forma que a gente vai mudar os nossos pensamentos, né? A forma que a gente se comporta em relação a essas temáticas. E é tanto um comportamento que precisa ser mudado nas organizações, como também nas periferias, né? Acho que a gente tem debatido aqui muito sobre sofrimento, desigualdade, mas é muito comum, eu como morador de periferia, abertura com as empresas, elas não são tão receptivas, né? Do lado de cá, a gente sempre precisa ter um dos nossos, né? Tanto que quando a gente fundou a Corre, foi muito nesse intuito de ser a ponte, né? Para que esse distanciamento não exista e a gente consiga colocar organizações e governo atuando em vez da periferia atuando de maneira paralela, né? E isso para mim é um sinal muito grande quando a gente vê a pesquisa, quando eu correlaciono com a minha vivência, comportamentos que não somente eu, organizações, mas toda uma nação precisa mudar para que a gente consiga direcionar um caminho mais igualitário, né? Um caminho mais justo, que a gente consiga trazer essas boas práticas, não só como siglas, mas estratégias como um todo, né? Quem dera a Ipsos e o governo, entre outras periferias, estivessem conectadas numa solução maior, né? Acho que seria um grande case, digamos assim, né? Mas concordo muito contigo, Pri. Eu acho que para mim tem sido um sinal para as outras pessoas também, né? De que maneira que a gente olha com mais estratégia, a gente olha com mais direcionamento e propósito no que a gente busca dentro dessas temáticas, né? Não só olhando a violência como um todo, né? Acho que a Tânia, quando traz da violência, para mim, é algo que me atravessa, porque eu cresci num ambiente que era só violência. Então, não ver a violência, às vezes, para mim era comum. Mas quando as pessoas veem dados, a violência para ela é muito incomum. Então, como que a gente consegue que não me faça naturalizar a violência e como que a gente consiga que para as outras pessoas elas olham para isso como algo contínuo, porque infelizmente não é de agora, né? Essa pesquisa, talvez próximos dados sejam maiores, mas o que a gente vai fazer agora, eu acho que é o sinal que a gente pode estar mudando aí um pouco dessa realidade que a gente vive hoje. Não sei o que falar nesse momento. Mas, bom, acho que a gente... Fala, Marcos, pode falar. Não, pode, Tânia, desculpa. Eu acho que, sei lá, acho que essa autenticidade no propósito, acho que a ideia de que a gente possa ajudar as pessoas e enfim, a Ipsos em si, né, eu acho que tem essa ideia de que a gente possa sempre trazer as informações e tá exatamente gerando diferente da Corre, mas dentro do nosso propósito de trazer as informações e conseguir levantar essas bolas para tanto as empresas quanto as instituições, o governo consiga usar essas informações para trazer essas melhorias e trazer essa provocação para o mundo melhor, né? Acho que esse também é o nosso propósito aqui. Então, acho que dentro desse contexto a gente também está nessa jornada, né, Pri, de transformação. Então, acho que é um pouco por aí. E eu acrescentaria, se eu puder, que assim, as empresas, as grandes empresas, as sérias, que são grande parte dos nossos clientes aqui no Brasil, elas estão indo muito bem com relação a isso. De verdade, eu vejo intenção legítima, eu vejo estruturas, eu vejo esforço, eu vejo esforços da governança, eu vejo de fato investimento importante. De fato, acho que há um caminho muito bom, só que ele é muito difícil de virar verdade. Eu acho que sair de iniciativas isoladas e ele virar dia a dia é muito difícil. E esse talvez seja por que a gente escolheu esse tema para fazer esse talks, porque a gente consegue trazer para a vida real, quer dizer, todo mês tem essa informação. Todo mês a gente consegue ver quais são as dores do brasileiro, a gente consegue ver o que eles estão achando, e a gente pode granularizar esse tipo de estudo.
e eu não estou querendo fazer jabá aqui, eu estou querendo disponibilizar uma informação que seja absolutamente pragmática para as empresas atuarem. Então, com isso, eu acho que a gente consegue cada vez mais fazer as coisas virarem verdade, saírem do papel, saírem da carta de intenção, saírem do relatório anual, né? Muito bom. Tem uma pergunta aqui que eu vou ler rapidinho, que é do Leonardo Fraga. Pobreza e desigualdade era uma opção nos anos anteriores, né, no ranking de principais preocupações? Ela substituiu algum tópico? Sim, a pobreza e desigualdade sempre foi uma opção no nosso ranking de principais problemas do país. Aqui a gente só mostrou os 3 primeiros, por isso que não apareceu todas as vezes, certo, Marcos? É isso aí. Era assim, ela não substituiu na lista de opções, e de fato você tem razão, ela é uma pergunta estimulada, é uma pergunta aberta, é uma pergunta com opções em que você pode assinalar. Mas ela não substituiu nada, ela só realmente ganhou muita importância e cá entre nós, felizmente. Muito bom. Bom, ainda tem muitas coisas que a gente poderia comentar aqui, mas já deu o nosso horário, infelizmente, então a gente vai ter que caminhar para o encerramento. Queria lembrar que esse vídeo vai estar disponível no nosso canal, né, no YouTube, e aproveitar para deixar um convite também para o nosso próximo Ipsos Talks, que vai ser no dia 28 de novembro. Nós vamos falar sobre a experiência do cliente, trazendo dados em primeira mão da pesquisa Voices of Experience. Vai ser um painel com a participação da BASF e também GPA. Queria agradecer ao Matheus Fernandes pela presença, foi excelente a discussão. Matheus, obrigada por trazer uma visão tão rica e pela sua participação. Obrigada, Tânia, e obrigada, Marcos, também, pelo painel. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Matheus. Tchau. Valeu, tchau, tchau.